eu vi o senhor enfrentar, e eu aplaudi, e eu elogiei, uma gente que não queria saber de distanciamento social, não queria saber de vacina, e o senhor foi para o enfrentamento. Eu concordo ou não com o senhor é um homem corajoso. O senhor foi para o enfrentamento e disse, eu sou médico. Totalmente. Na linha assim, me respeite. Totalmente. Porque eu sou médico, e é um médico que está falando. Eu sou governador, mas eu sou médico. O que é? Totalmente. Foi exatamente isso que ocorreu. E eu quero saber, assim, o senhor fez algum cálculo de risco ali? Porque é um povo muito organizado e para queimar as pessoas é de uma rapidez impressionante, especialmente aqueles que eles consideram ser do campo ideológico deles. Então, assim, eles me queimam nem tanto, porque eles sabem que eu não sou deles mesmo. Não, enfim. Renato, eu acho que se eu puder aconselhar alguns jovens que vão entrar na política, eu diria a eles, preservem a sua independência moral e intelectual. Isso foi algo que eu aprendi com meu velho avô, com meus pais, e que é algo que eu nunca abri mão. Temos momentos de convergência, temos momentos de divergência, respeitosos, mas também com aquilo que são as convicções. Ora, eu sou um médico, eu era o único médico governador do Estado. Sim. Governador do Estado. No momento em que nós não sabíamos o que ia acontecer, nós ligávamos para meus colegas na Europa e dizia, e daí, qual é o protocolo, o que nós vamos fazer, como é que vai se fazer tudo isso? E nós não sabíamos, nós não tínhamos, nós ali estávamos perdidos diante do que fazer, qual é a medicação, como contemporizar algo para a não progressão de um vírus que ninguém consegue controlar. Isso é histórico, ou seja, desde que existe, que mundo é mundo, só tem uma maneira inicial antes que você tenha a vacina, que é isolamento. A época que o cidadão, por exemplo, tem a crise da poliomielite, da gripe espanhola, as pessoas que se refugiam, iam para suas fazendas, afastavam para que não houvesse a disseminação. Até que você tenha um protocolo para as pessoas poderem ter o convívio e voltar ao dia a dia. Olha, no momento em que instalou-se o vírus no Brasil, tá certo? Eu imediatamente fui o primeiro governador a baixar o decreto de isolamento. Isso foi numa sexta-feira, quando foi no domingo pela manhã, eu estava no palácio, aí estou vendo aquele barulho do lado de fora, aquele barulho enorme e tal, e coisa ali, e carro de som, aquele negócio todo. O que é isso? Não, estão realmente ali dizendo que não vão cumprir o decreto, que realmente não aceitam e que vão continuar com a mesma mobilização. Realmente, desci do palácio pessoalmente, fui até lá no meio deles e disse, olha, peraí, as coisas têm que ter limite, tá certo? Tudo bem, você tem que entender que eu estou tratando de um assunto que é de salvar vidas. Aqui eu estou falando como médico, não é questão de ser governador. Como governador, eu baixei o decreto e tem que ser cumprido. E como médico, eu também não vou admitir aglomeração de pessoas para não disseminar amanhã, não ter leitos suficientes para poder atender as pessoas, e as pessoas aí desesperadas na porta de um hospital. Precisava de estruturar o Estado para poder acolher pessoas que viriam, precisava de tempo. Não perca o fio, que parêntese, essa era a grande questão, ganhar tempo para poder criar infraestrutura para sem dúvida, ganhar tempo. Porque já se sabia que era fatal ter leitos de UTI, desativar centros de cirurgia e você poder colocar as pessoas acometidas nos casos mais graves. Tá certo? Isso era fundamental para mim. Então foi aquele momento em que eu disse, olha, aqui eu não admito, prendi o carro de som imediatamente, mandei que dispersassem todos eles e realmente mantive e cumpri aquele isolamento ali dentro, que lógico, contestações de A, de B, de C, eu disse, olha, é a minha formação, eu tenho a responsabilidade como médico de salvar vidas, eu não vou admitir de maneira nenhuma que o cidadão venha aqui, tá certo, em querer me explicar como é que se trata uma virose. Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, ó, nem tanto. Então, tudo bem, você tem suas convicções, mas não vai ficar aglutinado aqui, todo mundo vai embora para casa e o carro está preso, o carro de som está isolado. Então, essa é uma postura que eu tenho. Por que eu disse isso? Porque nós precisamos de ter muita certeza no que nós estamos fazendo, de acordo com o conhecimento científico de cada uma das ações nossas. Por exemplo, quando os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, precisavam de vir para o Brasil,
tá certo? O general Fernando me liga, isso era meio de fevereiro, Sim. tá certo? Ele me liga e diz, governador, eu estou tendo dificuldade em local para acolher os brasileiros. General Fernando Azevedo de Silva, que era ministro da Defesa. Meu querido amigo e membro do IRI. E membro do IRI. Ligou para mim e disse, governador, estou tendo dificuldades em poder. Nós gostaríamos de ver se o senhor poderia recebê-lo. Nós temos a base aérea em Anápolis, ele é minha cidade, tá certo? Você pode ter certeza que eu teria o maior prazer em recebê-lo. Vou ligar para o prefeito e eu, como governador e como brasileiro, eu não vou, de maneira nenhuma, negar ali território brasileiro para vir aqueles que seriam repatriados. Então, foi o único estado que eu recebi, as pessoas que não foram acometidas, vieram, mas de uma área muito contaminada, graças a Deus fizeram a quarentena, não tiveram problema algum. Mas depois, logo, vírus, você sabe, você tem que ganhar o tempo para se preparar para ele. Agora que vem, né? Certo, é isso. E depois que tem a vacina, tudo bem, ele toma as vacinas todas, ele está bem coberto. Governador, aí onde o senhor está sentado, sentou o ex-governador João Dória. E eu disse a ele que no enfrentamento à pandemia, todo mundo que tinha cargo público perdeu em termos de apreciação popular. O Bolsonaro, pela postura que teve de negar o vírus e a ciência, no sentido de tratar com isolamento e vacina, e ele perdeu também no sentido de isolar e de propor um duro isolamento social e ser um fervoroso defensor da vacina. Mas eu me equivoquei. O senhor não perdeu em termos de apreciação popular. Como é que isso aconteceu no seu estado? O senhor, um político de direita, ligado, de certa forma, ao Bolsonaro e apoiador do Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. O senhor defende o isolamento, defende a vacina, e não, ou seja, fica, de certa forma, contrário ao grupo de pessoas que votou na direita. Como é que o senhor conseguiu essa façanha eleitoral? De ser reeleito no primeiro turno? Eu diria a você que... Não tinha eleito. Ele foi eleito em primeiro turno. Eleito em primeiro turno, foi reeleito. O Carlos Lacerda dizia uma coisa muito interessante. Você sabe, eu convivi com o Carlos Lacerda, porque meu professor era ortopedista dele. Ele era muito disciplinado, então volta e meia ele estava lá no consultório, algumas vezes foi até operado pelo professor Noel Monteiro. E ele tinha algumas frases, algumas tiradas interessantes. E como minha origem é o DN, minha família era o DN, então o Carlos Lacerda sempre foi uma pessoa que eu sempre ouvi muito e também lia bastante seus discursos. E ele dizia algo interessante, que realmente a pessoa fala mais com os olhos do que com a boca. E que o cidadão, quando você está falando ou discursando, ele sente se você está falando com convicção aquilo, ou por oportunismo, ou com outros interesses. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você está vestido de conhecimento e, ao mesmo tempo, com a sua consciência tranquila, que você está defendendo, e que a pessoa sabe que você está defendendo a vida dela, que você está cuidando dela, aquela mensagem, ela atinge o cidadão. Então, com toda essa oposição, eu nunca tive um minuto de dúvida na minha vida. Nunca claudiquei um minuto, sempre sabendo que ali seria o caminho, que nós superaríamos aquilo. Então, eu acredito quando a pessoa faz sem segundas intenções. A intenção minha ali era não ter amanhã um quadro, olha, o número de óbitos por desmando ou por omissão do governo. Imagina bem, eu como médico, governador do estado, no meu governo, eu enfrentar uma situação como essa. Então, eu enxergo que a população ela consegue interpretar, ela tem sensibilidade. O governador, o senhor sabe que dessa sua fala sobra uma sugestão de que o governador Dória não estava tendo essa sinceridade que o senhor fala e que ele estava tendo uma outra intenção que não apenas proteger a população. Ou não foi isso que o senhor quis dizer, ou o senhor quis dizer? Eu, pelo contrário, eu posso dizer a você, eu sou, como você é direto, eu também sou, eu acho que houve uma estafa, eu acho que houve uma sobrecarga diante de todos os dias, às vezes, entrevistas prolongadas sobre aquele assunto. Eu acho que você tem que medir a dose, tá certo?
nem tanto e nem tão pouco. Mas você não pode ser todo dia convocando ali coletivas sucessivas para que você venha demonstrar uma situação. Eu acho que ali este excesso, talvez, de poder se colocar naquele momento ali, tá certo? Trouxe uma perspectiva muito mais de um cenário eleitoral para as eleições próximas. Porque o senhor não censura as escolhas que ele fez em relação à vacina, essas coisas, não. O senhor acha que... Não, de maneira alguma. Eu acho que todos nós temos que reconhecer Agora, o que foi feito aqui pelos laboratórios aqui, pela área de pesquisa aqui de São Paulo, que foi um negócio maravilhoso. Eu li alguns dias que o senhor não nega que possa ser candidato em 2026, ainda bem, tomara que não negue, porque o senhor vai estar com todas as condições de ser. E o Dória ali era um candidato, ou pré-candidato. E todo mundo que de algum modo é pré-candidato nesse grupo da direita vira alvo. O senhor não tem medo de virar alvo? Você sabe por quê? Alvo da direita, no caso, que eu estou falando. Alvo do bolsonarismo. Alvo do bolsonarismo. Não, de maneira alguma.